Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E hoje eu pedi para o nosso setor de análise trazer algumas informações a respeito das principais empresas de petróleo e gás que nós temos na Bolsa, a Petrobras, a PetroRio e também a Enalta. Já vou deixar o convite ainda para quem não baixou, baixar o nosso e-book Onde Investir 2021, inclusive na descrição eu vou deixar o cupom, né, o Investir 2021 ou 2021, que dá 20% de desconto na compra dos nossos produtos, e no final do vídeo eu volto para falar a respeito deles, tá? A primeira coisa que a gente sempre tem que lembrar, né, pessoal, que essas empresas dependem de uma commodity, né, e o petróleo é uma commodity bastante cíclica, assim como várias outras, tá? E esse ano foi um ano mais cíclico, ainda que nós tivemos mais volatilidade em relação à questão do petróleo. A variação foi muito grande, né? Inclusive quando a gente pega as ações das empresas petroleiras aqui no Brasil, tiveram uma variação absurda, assim como outros setores também. Mas só para a gente ter uma ideia, a PetroRio chegou a cair, né, da máxima até a mínima esse ano em torno ali de 82%, 83%, depois teve uma super alta de 600%, Enalta chegou a cair 67% e depois subiu 114%, e a Petrobras chegou a cair 64% da mínima do ano e até agora subiu em torno aí de 160% da mínima até os preços atuais, né? Nós tivemos uma variação grande do preço do petróleo, quando a gente pega aqui de fevereiro para março, a queda foi absurda, né? E segundo a OPEP, quando a gente pega ali em abril, que foi o auge da pandemia, a demanda por petróleo chegou a cair entre 25% e 30%, né? Claro que isso acaba impactando nos preços. Nesse momento, o mais correto a se fazer é diminuir a produção, porém essa crise foi agravada porque nós tivemos uma divergência entre os membros da OPEP+, a Rússia e a Arábia Saudita, sobre cortes na produção, e aí nós tivemos uma nova guerra de preços, e os preços acabaram não recuperando como era esperado, né? Tanto que o barril do petróleo Brent ele chegou a bater $19 na mínima, tá? Essa situação deixou várias empresas ao redor do mundo numa situação complicada, né? Já que tinha muita empresa que não tinha como produzir com preço tão baixo. A gente viu, por exemplo, a PetroRio aqui sofrendo bastante, apesar que a empresa consegui+, suportar bem esse solavanco em função da sua política de hedge, né? E em maio, depois de muita discussão, os membros da OPEP+, conseguiram chegar a um acordo sobre a redução da produção, tá? Após esse movimento, a demanda por derivados de petróleo vem se recuperando, né? Até porque gradualmente aí nós tivemos uma flexibilização das quarentenas, e para 2021 a gente espera que o barril o tipo Brent se estabilize entre $50 e $60. Aqui no Brasil, nós gostamos de empresas da Petrobras, né, como uma alternativa, principalmente aí de médio prazo. Inclusive o pessoal da análise recomendou ali no meio da crise as ações da Petrobras, até porque o risco e o retorno estava bastante interessante. E lá fora a gente gosta de várias empresas, inclusive nós temos uma recomendada na nossa carteira aí de longo prazo, tá? Dentre as três empresas aqui, elas estão em momentos diferentes, né? São empresas que têm perfis diferentes. Nós temos a Petrobras, que é uma gigante. Se a gente pegar em termos de receita, a Petrobras faturou nos últimos 12 meses quase 270 bilhões de reais. Nós temos a Enalta, que tem uma posição de caixa mais consolidada e nos últimos 12 meses teve uma receita em torno de 1,1 bi. E a PetroRio, né, que é uma empresa que estava focada num crescimento talvez um pouco mais acelerado quando a gente compara com a Enalta, e que nos últimos 12 meses teve um faturamento de 1,5 bi. Né? Em participação de mercado, quando a gente fala do mercado nacional de petróleo, a Petrobras tem em torno aí de 74,3%, aqui óleo e gás natural. A Shell Brasil tem em torno de 12,5%, Petrogal 3,4%, Repsol 2,5%, Equinor 2,4%, aí nós temos em torno de 41 empresas aí com 5% da produção de óleo e gás natural. A primeira da lista aqui é a Enalta, né, pessoal? A atuação da Enalta no segmento de exploração e produção teve início com a reestruturação das operações no setor da Queiroz Galvão, né? Inclusive, isso foi em 2010, inclusive, para quem acompanha já mais um tempinho vai se lembrar que a Enalta mudou, né? Antes o código era QGEP, de Queiroz Galvão. Isso sempre traz
pode trazer um pouco de desconforto em função da questão do controlador e dos problemas que nós tivemos aí com essas grandes empresas de engenharia na Lava Jato, né? Mas a empresa tem uma grande experiência em operações no polígono do pré-sal, em operar em águas ultraprofundas aí na bacia de Santos. Tá? Até pouco tempo, os dois principais campos de produção da Enalta eram Manati e Atlanta, inclusive a PetroRio tinha 10% também no campo de Manati, a Enalta tinha 45%, foi um campo descoberto lá nos anos 2000, teve produção iniciada em 2007 e tinha uma participação muito grande para atender a demanda da região nordeste de gás. Tá? Porém, Manati era um campo que já estava em declínio, era um campo mais maduro, e tanto a Enalta quanto a PetroRio recentemente venderam aí as suas participações. Tá? A Enalta recebeu em torno aqui de 560 milhões para a venda do campo. Já o campo de Atlanta, a gente pode dizer que é a menina dos olhos aí da Enalta, eles tinham até pouco tempo 50% de participação. É um campo que fica localizado na Bacia de Santos, onde a Enalta já tem bastante experiência, né? E na semana passada, a Enalta assumiu 100% do controle, comprando a outra parte que era da Barra Energia e já está na busca aí de novos parceiros para desenvolver o campo. Lembrando que o campo de Atlanta tem em torno de 1,3 bilhão de barris de óleo, né, dos quais aí não chegou a produzir nem 1,5% desse total. A Enalta é uma empresa hoje que vale em torno de 3 bilhões em bolsa e a característica dela é a posição de caixa, né, bem confortável. A Enalta tem em torno de 1,7 bi de disponibilidades e quando a Enalta pega o que ela tem de caixa, paga as dívidas dela ainda sobra em torno de 1,5 bi, tanto que a Enalta aparece, né, foi uma boa pagadora aí de dividendos nos últimos anos, sempre aparece na lista aí daquelas empresas que têm os maiores yields. Hoje o yield da Enalta está na casa de 9,8%, 10%. Então, com a Enalta, pessoal, nós temos uma oportunidade, uma empresa que nos últimos anos se desfez de alguns ativos, né, e está procurando aí reconstruir o seu portfólio, tendo uma posição de caixa bem tranquila para tocar esses novos investimentos, e caso ela precise tomar alguma dívida, aí a situação dela é bem tranquila para isso também. O único ponto que a gente entende é que ela está um pouco atrasada nesse processo aí, nessa busca de novos investimentos. Nós temos a PetroRio, né, pessoal, que foi fundada em 2008, ainda como HRTP, né, foi uma empresa que sofreu muito, principalmente no início, né? Eu lembro que dava poço seco direto, eles não conseguiam produzir nada. Na época, as ações praticamente viraram pó. Eu lembro de muita gente que perdeu dinheiro com ações da HRTP e com ações da OGX também. Porém, a empresa vem se recuperando aí nos últimos anos. Quando a gente pega os principais campos da PetroRio, né, nós temos Frade, que hoje é em torno aí de 54% da produção, Polvo, dá em torno de 34%, Tubarão Martelo 7,5% e antes da venda de Manati dava em torno de 3,8%. Além disso, vale a pena comentar a queda no custo de produção que a PetroRio conseguiu nos últimos anos. Se a gente pegar de 2019 até agora, baixou de $30 por barril para em torno de 12,8, né, sendo que em Frade já está em $10. E além disso, eu lembro lá quando era HRTP, chegou a ser $80 o custo de produção por barril. Recentemente, a PetroRio anunciou a compra de participações nos campos de Wahoo e Itaipu, que ficam na bacia de Campos. Inicialmente, eles pagaram $100 milhões, mais um pagamento de 40 milhões contingente ao início da produção em Itaipu. É um projeto bilionário, né, pessoal? Eles vão precisar de bastante recurso aqui para tocar e deve demorar um pouco ainda para começar a produzir. Porém, é muito importante, né, porque o Wahoo fica próximo à Frade, né? Então, o custo de desenvolvimento é muito baixo, já que a gente já tem toda a estrutura de Frade pronta, ou seja, aí temos bons ganhos, com ganhos de sinergia. Tá? A empresa tem conseguido também melhorar o seu perfil de dívida. Recentemente, eles fizeram um acordo aí com a Prisma Capital para alongamento de dívidas e deve fazer, como era esperado, também uma emissão de ações para conseguir pagar todos esses investimentos. Tá? Hoje a dívida bruta está na casa de 2,8 bi e tem muita coisa vencendo aí nos próximos 2 anos. Tá? Então nós temos uma empresa que tem um caixa, uma posição de caixa menos confortável do que a Enalta, por exemplo, mas que está num processo aí mais acelerado de crescimento. E para a gente aqui, né, o pessoal da análise entende que o pior aí já ficou
para trás, né? Mas sempre tem que ficar de olho em relação a essa questão da alavancagem. E, finalmente, nós temos a Petrobras, né, pessoal, que é a gigante brasileira. Considerando a receita com derivados, aí nós temos diesel, dá 47% da receita, gasolina 22%, GLP 11%, querosene de aviação 2%, nafta 2%, óleo combustível 2% e outros derivados em torno de 10%. Basicamente, a situação da Petrobras é vender ativos para baixar o endividamento e focar em produção, né? A Petrobras teve um crescimento muito grande ali dos anos de 2010 até 2015, 16, 18, na sua dívida bruta, né? Ela chegou a bater 87 bilhões de dólares em 2019 e a projeção da Petrobras é que caia para 60 bilhões entre 2023 e 2025, e além disso eles têm conseguido alongar o prazo de pagamento também, que chegou a ser em torno de 9 anos, ali de 2018 para 2019, e já está em mais de 11 anos. Quando a gente pega a Petrobras de 2016 para cá, a Petrobras melhorou muito em termos de gestão, né? Tanto que a empresa conseguiu voltar a pagar dividendos, né? E ela tem muito ativo para vender. Nós já tivemos aí venda de BR Distribuidora, TAG, Liquigás, agora que foi confirmada pelo CAD, tem Campos Terrestres, que eles já fizeram vendas, tem participação em outros polos, como o Marlin, por exemplo, tem participação na Braskem, Gaspetro, tem mais posição na BR Distribuidora. Tem em torno de 50 ativos ainda que a Petrobras pode vender, além das refinarias, né, que a gente espera que o ano que vem eles já façam a venda, né? Então, quando a gente pega a Petrobras para longo prazo, temos algumas dúvidas, né, principalmente em função da venda de bons ativos, né, principalmente esses ligados a gás, né, como a TAG, por exemplo, que foi comprada pela Indy, que é um ativo muito interessante. Claro que a situação ideal, então, seria primeiro vender toda a Petrobras e depois eles venderem os ativos, né? Mas como a Petrobras não tem, a gente sabe que é praticamente impossível ter uma privatização da Petrobras e ela precisa vender ativos para baixar o seu endividamento, a situação que ela consegue, a forma que ela consegue agir é a forma que eles têm feito aí nos últimos anos e devem continuar fazendo nos próximos, tá? Mas quando a gente olha aí num médio prazo, como a gente brinca o médio prazo, o longo prazo, que seria 12, 24 até 48 meses, à medida que a Petrobras vai vendendo esses ativos, ela consegue se readequar em relação à questão do endividamento dela. Como é uma empresa que tem uma estrutura bacana, deve gerar bons resultados nos próximos anos e até por isso, né, o pessoal aproveitou a baixa ali para colocar as ações da Petrobras na carteira. Tá certo, pessoal? Então nós temos a Enalta, né, que está fazendo essa reestruturação do portfólio com uma posição de caixa tranquila. A PetroRio, que está num processo mais acelerado aí de crescimento, mas a gente tem que ficar de olho no endividamento. E a Petrobras vendendo ativos para baixar o seu endividamento, focar mais em produção, que pelos próximos aí, até 12, 24, 48 meses, a gente entende que seja uma oportunidade bastante interessante, tá certo? Então não esqueçam, pessoal, de baixar o nosso e-book ali onde investir em 2021. E como eu falei para vocês, eu vou deixar o nosso cupom de desconto, né, o Investir 2021, onde vocês têm 20% de desconto na compra dos nossos produtos. Lembrando que nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são montagens de carteira de longo prazo, incluindo dividendos, ações internacionais e assim por diante, o Carteiras Capitalizo, que é a parte de renda fixa, Top Fundos, mais o Invista em Ações, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo, mas que também tem as recomendações do Invista em Ações, e o completo, que são todos os nossos produtos com um desconto ainda mais bacana. E vou deixar para vocês também todos os nossos contatos, tá, pessoal? Para quem quiser mandar um e-mail para a gente, para quem quiser dar uma ligada para bater um papo, mandar um áudio, uma mensagem no nosso canal do WhatsApp, nós estamos aí 100% à disposição, tá certo? Um grande abraço a todos e até mais.